Olá, pessoal. Sou o professor Dinho Zambia, professor de História aqui do Educaprova. Tá estudando com a pessoa certa. Bora passar em concurso? É comigo mesmo. Então se liga que eu tenho umas dicas para você. Ó, na aula de hoje a gente vai tratar aqui dos negros e a escravidão. Se liga porque não tem assim nos livros, nem do ensino fundamental, nem do ensino médio. Eu reservei esse tópico, esse, vamos chamar assim de capítulo das nossas aulas, exclusivo aqui para você, porque cai muito em concurso, tá bom? Então veja, primeira coisa, a população escravizada que veio para o Brasil foi capturada na África, você sabe muito bem. Então não vai cair agora, nesse momento aqui, a história da África, porque eu estou fazendo aqui a relação da escravidão com o Brasil e, obviamente, a afrodescendência. E isso, gente, é uma obrigatoriedade. O estudo de história africana, de cultura africana e cultura afro-brasileira, ou seja, a influência da cultura africana no Brasil, é uma lei. É a Lei 10.639 de 2003. É uma obrigatoriedade de ter esse assunto lecionado nas escolas de educação básica, de ensino fundamental e médio, beleza? Principalmente nas disciplinas de história, de literatura, também de arte. O pessoal antigamente chamava de educação artística, mas você vê muito comum, né? No ensino médio, nas ciências humanas, filosofia, sociologia, a relação também com a geografia, mas, obviamente, qualquer componente curricular que a gente chamava de disciplina pode ser trabalhado esse assunto. E eu acho até que deve ser trabalhado, né, gente? Mas vamos lá. A África, você está vendo na imagem aí que eu coloco, uma mulher, dá para perceber que é uma mulher, ela foi capturada e está sendo marcada com um ferro quente ali nas costas. Dá para perceber isso? Tá aqui, ó. Está sendo marcada com ferro quente aqui, porque é preciso entender que quando as pessoas foram escravizadas na África, elas precisavam ser identificadas para serem vendidas, ok? Não era porque elas tinham que ficar juntas com seus familiares, não, é exatamente o contrário. Os captores, né, os raptores, as pessoas que roubavam as pessoas de suas terras, eles até preferiam separar as famílias, separar os amigos, separar as tribos, porque separando, provavelmente, na visão do colonizador, do conquistador, seria mais fácil controlá-los. Porque, primeiro, se eles são da mesma família, eles vão ter um laço afetivo muito grande, eles vão ser mais fortes psicologicamente. Se eles são da mesma tribo, eles vão estar falando a mesma língua, vai ser mais fácil eles organizarem uma rebelião e fazerem um motim dentro da embarcação. Então eles procuravam separar essas pessoas. Então era muito triste, né? Óbvio, para essas pessoas que estão sendo capturadas verem seus familiares sendo separados. Sem contar aqueles que foram mortos tentando resistir a essa captura. Então, vamos tratar aqui da captura entre os séculos XV e XIX. A gente pode ver aqui o século XV, o século XVI e o século XVII como uma época, né, de muita comercialização, e esses escravizados africanos eram trazidos para a América. No nosso aqui que a gente vai trabalhar, né, no nosso foco vai ser o Brasil. Mas isso persistiu até o século XIX. Então, século XVIII, XIX também existiu. E é importante você saber também que a escravidão não começa com a chegada dos colonizadores. Já existia escravidão na África, muitas rivalidades entre as tribos, né? As tribos rivais entre elas, ao capturarem seus inimigos, muitas vezes escravizavam também esses inimigos. Então a África já tinha escravização, já tinha esse modelo de escravidão. E se a gente for mais atrás ainda no tempo, escravizar é muito mais antigo. Se você vê antes de Cristo, né, no tempo cronológico, já existia a prática da escravidão, beleza? Então são várias formas de escravidão. A gente vai dar um foco aqui porque a gente vai cair na relação com o Brasil, tá bom? Então, pensando em América, veja que 12,5 milhões de pessoas, meu Deus do céu, 12 milhões e 500 mil pessoas, isso é um número aproximado, alguns estimam mais, outros estimam um pouco menos,
Desses 12 milhões e meio, 5 milhões pelo menos foram trazidos para o nosso Brasil, beleza? Então é muita gente. O número de viagens foi um absurdo também, dessas viagens transatlânticas de comércio escravagista. Os africanos eram capturados por grupos armados rivais em resias, é um nome que às vezes cai em concurso, que são essas invasões, ou obtidos através dos conflitos entre as tribos rivais. Muitos comerciantes eram africanos que vendiam escravizados de outras tribos, tá? Sendo trocados por mercadorias como tabaco, aguardente, armas, outros utensílios que eles precisavam. O que fosse preciso, eles trocavam. Mas o fumo, que está aqui o nome, ó, o tabaco, foi muito utilizado na troca em relação aos escravizados que vieram para o Brasil, tá bom? Então, aqui nessa cena, né, tem os europeus que marcam uma mulher africana antes de ser transportada para o navio negreiro, como eu já disse. Tranquilo? Bom, e aqui tem muitos mapas que podem cair em concurso, mas eu gosto de usar os mapas dos livros didáticos do ensino fundamental e do ensino médio, porque são as prioridades que aparecem nas provas de concurso, tá bom? Você está vendo aqui, nesse caso, de amarelo, né, sudaneses, e de rosinha aqui, os bantus. É claro que não se resume a isso. Mas a região sudanesa, se você for olhar na África hoje, o Sudão é mais ou menos aqui, né? Então essa região aqui, ó, abaixo do Saara, esse território aqui é o deserto. Em árabe, a palavra deserto é Saara, Saara quer dizer deserto, então por isso que a gente não diz deserto do Saara, senão a gente vai estar dizendo deserto do deserto, né? Então, abaixo do Saara, a área subsaariana, essa área aqui subsaariana, é o território chamado sudanês. Aí se você lembra que o Sudão é mais ou menos aqui, então a região que hoje pega o Sudão, só para você lembrar, tá bom? E esses sudaneses, eles vieram para onde no Brasil, ó? Do Porto de Cabo Verde, vieram para cá, ó. Pernambuco, vieram para o Rio Grande do Norte, vieram para o Maranhão. E vieram também da costa chamada aqui, ó, Costa de Escravos, que é São Jorge da Mina, que também vieram para Pernambuco e para Salvador. Beleza? Então veja que os bantus, segundo esse mapa aqui, muitas vezes na prova tem que analisar o mapa, né? Os bantus não vieram para o Rio de Janeiro. Concorda comigo? Tá aí no mapa, de acordo com esse mapa, beleza? Pode ser que em outras épocas, lá no século XIX, tenha tido esse processo de rota diferenciada e um mapa na sua questão vai apontar e você tem que ler isso no mapa. Bom, aqui na região do Congo, né, você vai ver que tem Luanda, Benguela, o território aqui de Moçambique também. Então, essa região veio para a capital do Brasil no período imperial. Final do período colonial e período imperial e início da República, a capital do Brasil é o Rio de Janeiro, né? O Rio de Janeiro só deixa de ser capital do Brasil lá na década de 60, 1960, com JK, que vai lá para Brasília, ali no meiozinho, região centro-oeste. Tranquilo? Então, focalizou aí, vieram para esse litoral, então essa multidão de escravizados veio para o nosso país. E vieram como, né? Olha as capturas que aconteciam na África. Olha a desumanidade que você já sabe bem, né? Não importa, crianças também eram acorrentadas, mulheres carregando objetos com cargas em cima, às vezes pode ser até algum tipo de frutos, pessoas mais velhas, idosas, não importa. E tem aqui, ó, um homem que está armado, tá com uma espécie de uma machadinha aqui na mão esquerda e uma espingarda na mão direita. E repare que ele é negro. Então, existiam os negros que conheciam os territórios e promoviam essas organizações de caças também. No caso do Brasil, é muito comum você encontrar nos engenhos aquele capitão do mato. Até as novelas, né, já mostrou isso. E muitas vezes os capitães do mato, eles são negros, que perseguem negros. Porque eles conhecem a tradição, mas principalmente conhecem os caminhos. Conhecem como pensa o negro,
fugidio, né? Se ele fugiu, então é fácil encontrá-lo. Isso é uma coisa que diferencia muito também dos povos indígenas no início da história do Brasil colonial, quando foram escravizados. Quando o negro escravizado fugia, de certa forma, os capitães do mato tinham mais facilidade de encontrá-lo do que encontrar o indígena, porque o indígena conhece o território. O indígena conhece bem os caminhos para poder fugir. Beleza? E aqui embaixo a gente está vendo o caso de um homem branco que está com uma espada e ele já tem uma criança negra aqui, ó, que já foi capturada, que está olhando para trás, está vendo a sua casa, né, a sua aldeia toda incendiada, as pessoas desesperadas ali, negros correndo, e aqui uma mulher negra que vai ver agora o seu filho sendo capturado. E provavelmente, com esse golpe, ela vai morrer e a criança será capturada e será levada para o trabalho escravo. Beleza? Tranquilo, né? Às vezes a gente olha as imagens, é importante você saber ler a imagem. Esse é o navio negreiro. O navio que carregavam os escravos, eles eram chamados de tumbeiros. Por quê? Hein? Porque são tumbas que navegam. Porque a morte de escravizados ali dentro era uma quantidade absurda. Muitas vezes passava da metade, às vezes chegava a 75% de morte, dependendo das doenças e, obviamente, dos castigos, dos maltratos que eles sofriam dentro dessas embarcações. Então você está vendo aqui a parte de baixo, né? Que são os barris de pólvora, provavelmente alimentação, os canhões. Mas olhem aqui nesse caso os negros amontoados, ó. Eu dei um zoom aqui para vocês poderem ver. Esse é um desenho que ficou muito famoso, né? Do registro de como eram carregados nesse tipo de navio aqui. Isso aqui é uma nau, dá para perceber por causa da forma do mastro aqui. As naus, ela tem as velas retangulares ou quadradas, né? Diferente das caravelas, que são menores e as velas são triangulares. E veja que eles estão aqui, ó, para economizar espaço, tá vendo, ó? Eles estão todos encaixados uns nos outros aqui. Ou seja, são apenas carga para depois servir como animal de carga também. Coisa de carga, para levar pesos e trabalhar com serviços braçais. Tranquilo, né? Vamos seguir. E aqui uma outra ilustração que eu acho interessante mostrar para vocês também, porque mostra, nesse caso aqui, ó, tem um homem branco que ele está atirando aqui nas pessoas para eles dançarem. Por quê? Para forçá-los a fazerem atividades físicas, para eles estarem mais dispersos e sentirem mais vivos. Então você veja que tem pessoas aqui, ó, que estão olhando para cima ali, apontando as tempestades que estão caindo, esses estão acorrentados, caídos pelo chão, crianças, ó, pedindo auxílio. No convés, algumas vezes as crianças podiam ficar assim um pouco mais soltas, né? Mas a maioria das vezes estavam também acorrentadas. Veja aqui essa prateleira humana de gente. Isso aqui, pelos estudos, não passava de 70 centímetros. Ou seja, gente, a distância de uma prateleira para encaixar esses negros não passava de 70 centímetros. É a altura de uma mesa, a altura da minha mesa aqui. Como é que as pessoas faziam uma viagem que podia durar 2 meses ou mais da África para o Brasil nesses locais? Então, quando uma doença contagiosa pegava, ali pegava todo mundo, então eles tentavam isolar o mais rápido que eles podiam jogar as pessoas infectadas no mar para não contaminar os outros. Eles também faziam isso, os homens brancos faziam isso com os negros. E às vezes as pessoas negras também, há relatos de que se jogavam no mar para não sofrer esses castigos todos, os motivos do sofrimento. Eles em alto mar, obviamente, não iam achar que conseguiam nadar até chegar na costa de novo, tá certo? Mas você vê que aqui embaixo, por exemplo, tem um homem branco. Não quer dizer que eles estão com água, não. Isso aqui é um recorte que foi feito para poder você entender como é que é lá dentro. Homens brancos que estão armados e estão fiscalizando os caminhos. Então, às vezes, tinham, vamos supor, 20 marinheiros, 20 homens brancos dentro de um barco desse e 500 negros, né, contando mulheres, crianças, homens adultos, às vezes idosos também, tá certo? E às vezes aconteciam rebeliões. Ó, esse aqui conseguiu
atingir o homem branco, o outro está enforcando ele, e esse aqui está tentando abrir o sótão, né? Aqui em cima, está tentando abrir para poder passar. Então, é importante você ter essa noção de que existiam muitas rebeliões, tá certo? E como é que era lá dentro, né? E tem uma pintura histórica muito interessante, que é daquele pintor histórico do período do Império Brasileiro, da época da missão artística francesa que veio ao Brasil, o Debré, Jean-Baptiste Debré, fez essa pintura que é até chamada de navio negreiro. Então, ao observar essa imagem, tem muito a ser contada, né? Você vê aqui homens brancos, ó, 3 homens brancos. Esse aqui está carregando uma pessoa morta, ou seja, e esse aqui está carregando pelos pés, o outro aqui está só iluminando para ver se tem mais algum também que deve ser levado. Você vê nesse caso aqui que tem uma mulher que está chorando, a outra aqui desesperada. Esse aqui também está muito triste, óbvio, todos eles, né? Aqui tem uma mulher com uma criança, tá vendo? E estão vendo ser levado uma pessoa morta que não pode mais ficar ali. Mas o perigo não é essa pessoa estar ali entre eles porque isso gera tristeza. Não, porque pode ser uma doença infecciosa e pode causar um prejuízo nessas máquinas de trabalho que são esses negros como eram vistos, né? Era só por motivo lucrativo mesmo. Então era uma peça de trabalho que eles estavam perdendo. Aí tem um negro aqui que está olhando assim de rabo de olho para cá. Deixa eu ver aqui. Esse aqui tá aqui provavelmente porque ele pode estar doente ou pode ser um idoso. Outros estão dormindo, deitados no chão. E esse aqui é interessante que ele está recebendo aqui uma cuia, uma tianaca, que está sendo colocada alguma coisa em cima. Alguns dizem que pode ser um líquido de alimentação, ou pode ser um unguento, um tipo de remédio, não importa, mas você vê que eles estão em muita gente. E lá fora tem gente de olho, ó. Tem uma pessoa aqui, tem outra pessoa aqui, tá certo? Então a realidade aí dentro do navio negreiro, aí você imagina o quanto que é abafado isso quando esse essa parte de cima não é aberta, né? Alguns dizem que poderia chegar até 50 ou 55 graus, tá bom? Então muitos morriam e eles passavam então por um processo muito negativo, psicológico, né? Que é uma doença da alma, que eles chamavam, né? A doença da alma, que é o banzo. Então você imagina a pessoa sofrendo isso tudo, ó, pelos tornozelos, a pessoa está presa aqui, ó, tá vendo? Esse aqui está tentando se proteger aqui, ou de um frio, ou de uma coisa pior, de repente algum tipo de maltrato que ele sofreu, está tentando tapar uma ferida, aqui as roupas rasgadas. E aqui na parte de cima, olha a quantidade de negros sentados para ouvir, por exemplo, aqui um sermão ou alguma explicação, sermão no sentido de briga, né? E lá atrás também a quantidade de gente, ok? Aqui as gaivotas voando para você mostrar a diferença da prisão e da liberdade. Bom, banzo, vamos pensar um pouquinho sobre isso, né? Imagina, né, essas pessoas que foram capturadas, colocadas, separadas das suas famílias dentro desses navios, e esses navios estão se distanciando e as pessoas olham para a costa da África e estão vendo que nunca mais vão conseguir voltar para sua terra. E nunca mais vão ver os seus parentes, nunca mais vão ver os seus. Então, a vida está acabada. Então, para muitos africanos, por exemplo, a sua crença espiritualista, quando a pessoa morre, a pessoa vai encontrar com os seus semelhantes. Então, como é que agora a pessoa vai encontrar com os seus semelhantes se nem a terra física eles conseguem mais? Então, por isso que eles dizem que era como se fosse morrer 2 vezes, né? Porque ele já está morto em vida. Absurdo, né? Então, isso é uma grande depressão, o banzo. E isso facilitou para os brancos colonizadores. Por quê? Porque essas pessoas deprimidas, elas não tinham força, não tinham inspiração, não tinham, obviamente, fé e não tinham coragem de enfrentar, mesmo que fossem poucos brancos dominadores. Beleza? Aqui o comércio de escravizados. Isso aqui é interessante. Eu conheci exatamente esse local aqui porque foi passado por um movimento de grande reconstituição no Rio de Janeiro, lá no Cais do Valongo, ali
na Praça Mauá mesmo. Não é exatamente na Praça Mauá. A caminho ali do que a gente chamou de Maracanã, né? Tem um bairro ali e tem um antigo cais de mercado de escravos. Então essa pintura do Debré, que está mostrando a parte interior, quando você passeia aqui por fora, ó, quando você anda ali por fora, você vê exatamente essas 3 portas verdes. E é o antigo mercado de escravizados. E aqui você está vendo, né? Que é uma pessoa negra, uma pessoa aqui que é mestiça, e eles estão comercializando o escravizado. Aqui, ó, escravizados, outros aqui. Perceba que são vestimentas diferentes, né? Mas não quer dizer que são etnias diferentes. Você vê a postura dele, ó, de perna cruzada aqui, esse aqui de perna cruzada, descansando, braço cruzado, discutindo, e esses aqui todos sofrendo. Repara que esse gordinho, esse aqui tem um buchinho também, agora os outros todos raquíticos, né? Você vê toda essa diferença. Então o Debré é um pintor histórico que registra bem, e por isso que eu trago muitas imagens, como essa aqui, por exemplo, da diferença étnica, né? Então aqui está escrito, ó, escravas negras de diferentes nações. Você pode perceber aí, ó. Interessante, né? Não só a tonalidade da pele, mas você consegue perceber diferença, né? Na forma dos lábios, na aproximação dos olhos em relação ao nariz, você consegue perceber a forma de queixo, que é diferente, tá vendo? Uma coisa mais arredondada, você consegue perceber. E a forma com que essas pessoas foram pintadas, essas mulheres foram pintadas com roupas de elite, viu? Tá vendo? Ó? Então são escravas domésticas que receberam roupas usadas, provavelmente de uma sinhá. Bom, nos engenhos do Nordeste foi a coisa mais comum, né? No início da colonização. A gente vê, por exemplo, aqui na vila de Olinda, tá escrito aqui, ó, Vila de Olinda, essa região aqui, de muitos canaviais. Então você vê o negro em cima do carro do boi, um veículo importantíssimo para as cargas. Você vê os negros trabalhando na moenda, moendo a cana. Você vê aqui que tem um capataz, um senhor, um outro negro carregando coisas na cabeça, aqui carregando provavelmente tabletes de açúcar, né? Pressionado, que a gente chamou de rapadura, mas são as primeiras formas, que depois chamaram de são pedaços, né, de pão de açúcar, que dá para ver, ó, carregando a forma do pão de açúcar. Então você vê eles trabalhando nessa moenda. Aqui o moinho da moenda. Aqui já é uma bananeira. Mas tem os negros também que trabalham lá fora, no eito, ou seja, na roça, no canavial. Tá? Os negros trabalharam demais também, óbvio, né? Na região da mineração, então aqui são minas de ouro, nesse caso aqui em Minas Gerais. Teve muito em São Paulo, Rio de Janeiro também. Você vê que algumas negras estão carregando a bateia, ó, aqui a bateia, nesse caso aqui, aqui também. Essas bateias ou bateias são bacias para eles poderem pegar a lama, balançarem e cair as águas e fica na parte mais pesada no fundo dessa bateia, que são as pepitas. E eles, alguns deles trabalharam então como faiscadores, ou seja, a luz do sol batendo naquela bateia ali, vai saindo as pedras, os cascalhos, vai saindo, vai ficando as partes mais pesadas no fundo e vai soltando como se fossem fagulhas, faíscas. E isso é a pepita que eles tinham que pegar e entregar para os senhores. Se não entregassem, se escondessem, eles podiam ser até mortos. Seriam penalizados, mas poderiam ser até mortos. Outros aqui estão batendo, né, nesse grande tecido aqui. Esse aqui está cozinhando. Enfim, tem toda uma produção. Esses aqui estão quebrando pedra, ó. Toda uma produção em volta da região das Minas e tudo com trabalho escravizado. Dali. Continuando, aqui já mostrei também essa imagem em uma outra aula, que é o caminho do café. Beleza? Então, ó, tá vendo aqui, ó, a região do Rio de Janeiro, indo para Santos, a região aqui do Vale do Paraíba do Sul e caminhando para o Oeste Paulista. Então, toda essa região de muita utilização de negros escravizados nas lavouras do café. Aí, eles, com as suas vestimentas características, isso aqui
essa foto é do início do período republicano, de aproximadamente 1920, então a República do Café com Leite, a República Oligárquica. Você vê que são pessoas, jovens, tá vendo? Tem mais velhos, mas tem praticamente, olhar para uma pessoa dessa aqui, uma criança como essa aqui deve ter uns 15, 14 anos no máximo, tá bom? E aí as cestas e essa é uma espécie de arupemba ou de... Esqueci o nome dessa peça aqui que eles vão botando para secagem o café, tá bom? Bom, e tipos de escravos no Brasil, beleza? Lembrando que a gente chama agora nas provas, né, de concursos escravizados, porque não era uma condição aceita. O escravizado, ele não era condição aceita, então ele deve ser chamado escravizado. Escravo, ele não nasce escravo, mas na condição da sociedade ele era imposto como escravo, tá? Infelizmente, ele entendia, né, que nascendo de uma escrava ele seria escravizado também. Bom, tem o escravo de eito, que é o escravo rural, que eu falei para vocês também ainda há pouco. Majoritariamente trabalhava nas propriedades rurais, como do açúcar e do café, também na área de mineração. Poucos negros escravizados, poucos trabalharam para a pecuária, viu? A pecuária era mais o mestiço, ele era mais, antigamente chamava de caboclo, né? Chamava-se também aquele vaqueiro, não era escravizado, ele recebia algum tipo de compensação pelo seu trabalho. Por isso que ele se adaptou também a trabalho assalariado, isso na pecuária. Mas essas outras atividades que está aqui de amarelo que eu botei para vocês são atividades prioritárias. Aqui, moendo a cana, né? Você está vendo bem ali. E aqui o castigo, né? Todas as imagens do Debré que eu trago para você. Tá vendo aqui? O rapaz aqui, nesse caso, é um branco que está castigando aqui o homem negro que está ali caído no chão. E lá atrás, deixa eu botar de vermelho para você ver, lá atrás você está vendo um negro castigando outro negro, porque ele foi obrigado por um superior que também era negro a castigar esse negro. Então, tinham essas hierarquias nessas realidades. E aqui a gente está vendo também outras coisas importantes que é preciso marcar para você, que eles tinham o seu local de descanso, as senzalas. Cuidado, senzala não é casa para o negro. Ele não se sentia num lar. Ele tinha a senzala como um dormitório, um local para ele descansar para no dia seguinte voltar para seu trabalho. Então eles viviam em jornadas exaustivas, violência extrema, condições degradantes e pouca chance de liberdade, né, de alforria. Tranquilo? Tem os escravos domésticos, por isso que são chamados domesticados, que é aqueles que geralmente viviam na casa grande. Eu trago aqui 2 exemplos para vocês. Você está vendo aqui negros, crianças negras pegando migalhas do chão ou da senhora que está colocando ali, um banquete farto para o homem, que ele nem olha para ninguém, só quer saber de comer. A mulher ainda tem algum tipo de sensibilidade que corta um pedaço de algum alimento e dá para essa criança. Ali atrás tem outra pessoa negra que está esperando essa pessoa dizer para ela o que esse homem branco quer comer mais, e essa aqui está abanando ele. Então, sociedade em que o homem branco é mais importante, inclusive, sociedade patriarcal, né? E aqui à direita a gente está vendo mulheres brancas, mãe e filha, provavelmente estudando. Essa aqui está produzindo algum tecido. Essa negra aqui provavelmente está consertando algum tecido. Essa criança aqui está brincando com essa. Tem uma fruta caída no chão, porque as negras e negros não têm direito de sentar nem num banquinho, nem numa cama, nem na cadeira. E essa aqui está também consertando uma outra coisa. E vem um outro negro aqui que vai servir uma água também para a pessoa branca. Tá bom? Então, nesse caso aqui, é claro perceber que eles trabalhavam na cozinha, na limpeza, na costura, serviam como ama de leite e às vezes pajens também. E às vezes eles eram também chamados de ladinos, porque já tinham assimilado a língua e a cultura portuguesa, inclusive muito da cultura católica também, tá certo? Então houve uma mescla aí, um sincretismo cultural e religioso de tradições africanas com a tradição católica, que aos poucos vai surgindo aquilo que você conheceu como candomblé. Bom,
Aqui a gente tem os escravos de ganho, que já caiu muitas vezes em concurso, tem questão sobre isso para a gente fazer também. Os escravos de ganho, eles viviam no centro urbano, nas cidades, principalmente nas capitais, realizavam diversas atividades remuneradas, como vendedores ambulantes, carregadores de água, estivadores, barbeiros, sapateiros, carpinteiros, alfaiates, e tinham a permissão de sair à rua e deviam entregar a cota diária dos seus ganhos ao proprietário, tá? O excedente podia, em alguns casos, ser guardado pelo próprio escravo, que tornava compra da alforria, ou seja, o escravizado que conseguisse uma boa arrecadação, ele tinha uma parte dessa venda dos seus produtos para guardar para si. E ele podia juntar para comprar a sua carta de alforria, comprar a sua liberdade. Você está vendo aqui alguns tipos de trabalhos desses negros também. Está vendo aqui a moça vendendo abacaxis, né? E os rapazes carregando aqui frutas, carregando um barril. Esse aqui é uma caixa com alguma coisa. Até a caixa é acorrentada no escravo para que não suma, né? Tranquilo? E aqui, por último, os negros tigres, que muitas vezes podem estar com máscaras também, dependendo dos seus castigos, dependendo das suas punições, e eles carregam dentro dessas urnas dejetos, excrementos, coliformes fecais, urinas, ó, fezes e urinas, e iam jogar no mar e nos rios. Tá vendo aqui, ó? Então, de noite, né, depois de um toque de recolher, né, geralmente tinha, vamos supor, 10 horas, toca um sino lá, uma sineta, e aí passavam ele recolhendo todos os materiais de esgoto para jogar nesse local. E na cultura é muito importante que a gente conhece o entrudo. Entrudo é essa pessoa aqui, ó, que está se divertindo num evento que nós conhecemos hoje como carnaval, tá jogando aqui, ó, tá borrifando aqui, ó, um líquido, se divertindo. Tem uma mulher com máscara e tem um homem aqui que está dançando, pode estar galanteando, e aqui vendedoras de doce. Isso aqui é uma cena que representa a festividade carnavalesca, tá? Em alguns locais do Brasil ainda existe essa figura, o entrudo que, quando você passa assim, jogam coisas, jogam líquido, jogam sujeira. Eu não acho a menor graça disso, mas tem gente que faz. E na cultura também é muito comum ainda hoje ter esse tipo de representação, que a gente encontra, por exemplo, no Dia de Reis, uma festa homenageando os reis africanos. Aí se misturou com a cultura judaico-cristã também, dos reis que podem ser encontrados, por exemplo, no Antigo Testamento. Beleza? Então tá aqui uma pintura do Debré, que é a coleta para a manutenção da igreja de Nossa Senhora do Rosário, em Porto Alegre. Estão aqui, ó, representados como os reis, rainhas, líderes, a menininha comendo docinho, o cachorrinho fazendo coisa ali, ó, no pé da mesa. Tá bom? Vamos continuar porque você vai seguir aí comigo para o bloco 2.